Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Muito legal. Abra a tua Bíblia em João capítulo 12. Nós estamos nessa série aí até o Natal, para que a gente possa ser fortalecidos no entendimento sobre corpo de Cristo. É o nosso caso. Todos aqui têm valor, nós somos membros desse corpo e Deus tem um propósito com o corpo, não separadamente. Então, célula fora do corpo não vive. Então, entenda que Deus tem preparado para você, tem via corpo de Cristo. Ele vai desenrolar todo o destino e aquilo que Ele tem preparado quando você entende que você está no corpo de Cristo. Então, João capítulo 12, eu estou usando esse texto, e Jesus ele dá uma declaração bem interessante, dizendo lá assim no verso número 24, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu já andei explicando um pouquinho sobre isso, sobre o conteúdo do homem exterior, do homem carnal, que não é mais o nosso caso, nós somos agora novas criaturas, não é verdade? Então a gente, na verdade, morre para essa vontade natural, né, do homem sem Deus. E aí depois no próximo verso, quem ama a sua vida, no contexto do homem natural, desse homem exterior, a Bíblia declara que ele acaba perdendo, mas quem odeia ou quem deixa de lado essa vida, nesse mundo vai preservar para a vida eterna. Agora o verso, que eu quero que você pegue aí comigo, Jesus diz assim, se alguém me serve, então este o quê? Siga-me. E aonde eu estou, ali também estará o quê? O meu servo. E se alguém me servir, o que está escrito? Show de bola, hein? Então eu venho compartilhando com vocês sobre isso, eu estou trazendo vários conceitos para que a gente possa quebrar umas ideias erradas sobre isso aí, sabe? Então vá comigo, porque esses domingos vão ser muito legais. Eu compartilhei aqui, para quem não estava aí, pelo menos algumas frases eu deixo aí para você se lembrar. Eu digo isso para vocês que nós somos filhos, porque essa é a nossa identidade. Nós somos novas criaturas, queridos. Mas veja, a minha relação com Ele, eu opero como servo. E eu provei aqui para vocês que isso é desde Gênesis até Apocalipse. É citado que a nossa condição de relacionamento com Deus é de servos. Nós servimos a Ele está sentado no trono, hein? O mundo não gira ao nosso redor, gira ao redor dEle. Então, quando cada vez mais você vai tendo consciência disso, queridos, não tem como o teu coração não apontar para Ele. Mas é questão de conhecimento mesmo, de termos entendimento, de recebermos ministração sobre esse assunto. Uma outra frase que eu tinha dito para vocês, ser servo é ser comprometido com a vontade de Deus, não com a nossa. Mas eu tenho aí uns sonhos. Eu só vou te dizer uma coisa, os sonhos estão no teu coração, Deus colocou. Mas eu não posso fazer a minha vida, Deus faz a minha vida. É impressionante, o plano que Ele tem preparado para você é tremendo. Então nós temos que andar, como eu venho ensinando para vocês e passei ao longo desse ano, falando sobre a nova criatura de Efésios, nós somos guiados e dirigidos por Ele. Uma outra coisa que eu tinha declarado sobre isso, porque a natureza da família de Deus é servir a sua vontade. Jesus declarou, olha só, essa turma que está comigo aqui, esses são meus irmãos, a minha mãe, porque eles estavam falando sobre essa natureza, sobre essa identificação que nós temos como família de Deus e fazer a sua vontade. Está no nosso chip, servir a Ele. Alguém está pegando? E é por consciência que nós fazemos isso. Uma outra coisa que eu tinha declarado para você, quanto mais nós vivemos para nós mesmos, pensando na nossa vida, nos nossos problemas, nas situações que nós enfrentamos, mais infelizes nós vamos nos tornando. Isso é uma grande prova de uma igreja que está fora do foco de andar como deveria andar. Está olhando para o lugar errado, está olhando e preocupado com a sua própria vida. Então veja, frustração, sem alegria, sem prazer. É só a gente focar direito. É só a gente se equilibrar novamente. Nós somos corpo dele. Outra coisa que eu tinha falado, lembra? A natureza da nova criatura, ela é comprometida com a vontade de Deus, com o seu propósito. E isso é algo que nós escolhemos, queridos. Deus nos deu esse livre-arbítrio para nós escolhermos. Eu sou comprometido, eu amo a Deus. Você está aqui nessa manhã porque você é uma pessoa séria, você ama a Deus, você não abre mão disso. É assim que funciona. A gente não vive por aquela vontade, aquele sentimento, hoje eu estou bem, então está tudo legal, hoje eu estou mal, não apareço, não faço nada. Não existe isso, gente.
É uma escolha absoluta. E uma outra coisa que eu tinha dito, viver fora do propósito da nossa natureza em servir a Deus é viver paralisado pelo inferno, a gente sabe. É por isso que o inferno ele intensifica sempre, para que eu e você olhemos para a nossa vida. Os nossos problemas, ele fica falando como é que vai ser resolvido. Fora a condenação, né? Fora a desvalorização, ele empurra para que a gente fique olhando a nossa vida. Tome cuidado com isso. Alguém está pegando? Então, hoje eu quero te mostrar uma passagem que vai te abençoar muito. Abra comigo lá, em Mateus capítulo 16. Então, essa é a passagem que eu quero ler com você. Mateus capítulo 16. Vamos dar uma amplificada em coisa aqui que vai te ajudar. Preste bem atenção. Mateus capítulo 16, Jesus começa a conversar com seus discípulos a respeito daquilo que ele sabia, a respeito daquilo que Deus enviou ele para fazer. Então veja, Mateus 16, Jesus sabia, óbvio, e tentou passar isso para os discípulos. Verso 21, desde esse tempo, verso 21 do capítulo 16 de Mateus. Começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos principais sacerdotes, dos escribas, olha só, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus sabia? Sabia. E ele tentou passar isso para os discípulos, para que eles compreendessem, olhem para mim, qual era o propósito dele sobre a face da terra. Legal. Aí Pedro chega para ele, à parte, e começou, grifa essa parte aí na tua Bíblia, reprová-lo. Olha só, em outras palavras, Pedro chega para Jesus e diz assim, Jesus, deixa disso. Para com essa conversa aí, deprés. Vem cá que eu vou te animar. Olha, fica tranquilo que nada vai te acontecer comigo. O quê? Estou aqui. Vou te defender até o final. Olha o que ele fala para Jesus, gente. Presta bem atenção. Eu quero que você se abra nessa manhã que o Espírito Santo vai te mostrar algo. Jesus, tem compaixão de você. Só o inferno perturbando a Jesus. Porque Jesus precisava dar a sua vida por nós. E o inferno pediu, não, conserva a tua vida. Não, olha, tem compaixão de você. Gente, sabia? Jesus ele podia chegar, assoviar e mandar o seu cavalo, Silver, Raiô Silver, ir embora e dar tchau para mim e para você. Mas ele escolheu. Ele escolheu o quê? A vontade do Pai. Olha que frutificação tremenda. Então tem compaixão de você, porque olha, Jesus, de modo algum isso acontecerá. E Jesus olha para ele, olha para Pedro e veja bem, e disse a Pedro, arreda Satanás. Em outras palavras, Pedro estava sendo usado por quem? As palavras de Pedro eram as palavras do inferno. Isso é a prova que nós podemos usar a nossa boca para edificar ou para destruir, para trazer vida ou para trazer o inferno. Muitas vezes nós podemos estar sendo podemos ser usados pelas trevas, gente. E aí Jesus, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Agora olha que detalhe interessante, porque não cogitas. Essa palavra aí, no original, é não pensas, não pensa. Você não pensa pensamento. Preste bem atenção nessa manhã. Você não pensa nas coisas de Deus, você só pensa nas coisas dos homens naturais, afastados, sem a vontade de Deus. Não funciona. Qual é a angústia desse mundo? É porque as pessoas estão afastadas de Deus, da sua natureza, a natureza de Deus. Alguém está pegando nessa manhã? E aí, eu comecei a ler em outras versões, pena que não tem em português, mas deixa eu ler algumas para você, esse pedacinho final. Está escrito assim, olha Pedro, você não está pensando como Deus pensa, mas de maneira como os homens pensam. Ó, bacana, né? Uma outra versão diz assim, porque Pedro, os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos do homem. Mais uma,
Pedro, porque a sua mente não está nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. E por último, eu coloquei essa aqui na tela para você ler comigo. Veja o que está escrito na Good News Bible. Porque, Pedro, estes seus pensamentos não vêm de Deus. Muito legal, ó. E o que está escrito depois? Mas vem da natureza humana, afastada de Deus. Você entende que o apóstolo Paulo, ele falou muito, e nós ensinamos isso aqui, né, falando sobre Efésios, essa separação de entendermos que agora nós somos uma nova criatura, gente. Nós somos agora o quê? Homens e mulheres do Espírito. Nós temos agora a vida de Deus, o pensamento dele. Não vai mais prevalecer aquilo que eu acho, penso, do velho homem. Tanto é que vá comigo aqui rapidamente em Efésios 2. Efésios, capítulo 2. Veja como é que Paulo escreve isso. Efésios 2, verso 1. Olha, ele nos deu vida, a pessoa dele, Zoe, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, afastados, sem a natureza de Deus. Veja, nos quais nós todos andamos outrora. De que maneira? Seguindo o curso, de uma outra maneira de dizer, seguindo o curso do pensamento desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos o quê? Segundo a inclinação do quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ah, pastor, estou entendendo. Quer dizer que era do velho homem, aqueles pensamentos carnais, naturais. Exatamente. Estou fora. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, olha só, cara, tu está pensando como homem. Esses seus pensamentos aí, essa outra declaração não vem de Deus. E ele sabia disso, tanto é que ele repreendeu. Ó, Satanás, sai daqui, hein? Imagina a expressão de Pedro. O quê? Então, veja a importância disso, gente. Veja a importância de nós termos um pensamento afinado com o pensamento de Deus. E aí eu quero compartilhar com você sobre essa questão de servir na prática. Na verdade, existem 3 impedimentos, ou pelo menos 3 motivos, que uma boa parte da igreja, não falo da academia, mas estou falando da face da terra da igreja, ela fica impedida de poder servir a Deus na prática. Por pelo menos 3 motivos que eu compartilho contigo. Eu vou pegar hoje o primeiro, porque ele é a base disso aí. Escreve aí no teu caderno, você sempre traz anotações. Então veja que interessante, o primeiro motivo é esse, porque uma boa parte da igreja, ela desconhece a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Isso é o básico, gente. Agora você vê, Jesus foi tão eficiente, por quê? Porque ele conhecia a vontade do Pai para com a vida dele e o propósito pelo qual ele estava ali. Você entende quando essas coisas começam a ter claridade na tua vida? Por que eu estou sobre a face da terra? Por que eu estou aqui nesse meu trabalho? Pastor, eu estou aqui nesse trabalho porque eu vou te falar e não sei nem como é que eu parei aqui. É que você não está tendo entendimento. Você acha que as coisas acontecem do nada com a gente? Deus tem um propósito em tudo que envolve a nossa vida. E se nós buscarmos isso de coração, queridos, Deus vai te mostrar tudinho. E aí nós vamos entender por que estamos aqui nesse trabalho, por que nós moramos aqui, por que eu sirvo aqui nesse lugar, por que nós estamos aqui na Academia da Fé na Tijuca. Bem, o pastor escolheu isso. Eu não escolhi, Deus me mostrou e falou comigo, é aqui. Ué, eu só estou seguindo a vontade dele, o propósito dele, por isso as coisas dão certo. Ah não, pastor, eu escolhi no Uni do Unité. Muito bem, escolheu mal. Vai se dar mal. É a igreja que não entende as coisas, que Deus tem que estar envolvido. Eu tenho que ter uma ciência do propósito dele. Por que eu estou vivo? Por que eu tenho trabalhado? Por que eu tenho ganhado tanto recurso? Pastor, para aproveitar comigo, aleluia! Eu já ensinei aqui para vocês, prosperidade sem o entendimento de um propósito do reino de Deus não funciona. E grana nunca vai chegar na tua mão. Sinto muito ter que te dizer. Agora me desanimou. Joguei essa semana na loteria. Nada funciona sem o propósito de Deus.
E no momento que a gente começa a descobrir tudo isso, a minha vida anda, a sua anda, e Deus trabalha. Vai pegando isso no teu coração. Então Jesus mostra claramente que ele tinha ciência, ele não era um desconhecedor da vontade de Deus. Imagine Jesus, de repente, com os discípulos e tal. Ei, não sei o que eu faço. Estou perdido. Vocês orem por mim. Você não vê Jesus com esse tipo de procedimento. Você vê Jesus bem firme. Ele, por exemplo, como uma declaração dessa em Lucas, vai comigo. Te mostra que ele era um homem firme. Ele tinha segurança. Ah, porque ele era Deus. Não! Veja, Lucas capítulo número 4, no verso 42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Legal? Agora olha o próximo verso. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também às outras cidades, pois para isso é o quê? Que eu fui enviado. Então ele sabia. Ele não estava perdido, e muitas vezes eu declaro isso aqui para vocês, gente. Eu não declaro isso num orgulho ou numa soberba. Eu sei muito bem para onde eu estou indo. Porque eu não estou seguindo a minha vontade. Eu estou seguindo uma visão e uma direção que Deus tem me dado. Meu irmão, de farol apagado é que eu não estou mesmo. Eu estou com aqueles antigos faróis CBS. Alguém lembra? É antigo isso, hein? Alguém lembra? Aqueles amarelos? Porque todos nós, você, esse ministério, minha família, tudo que envolve isso, depende da visão de Deus. Eu não estou preocupado em o que eu acho, o que eu penso. Já joguei isso para fora há muito tempo. Eu só estou ligado de farol naquilo que Deus quer. É por isso que nós vamos caminhando, tem claridade nisso. Você entende quando você caminha na claridade, tem segurança. Você está em paz. Você já andou num quarto ou passando por uma casa, uma sala onde você não vê as coisas. Você não sabe onde está e de repente, aquele dedo com aquele calo safado que você tem, ou o dedão bate na ponta. Aleluia! A língua até enrola, não? A panela vai lá em cima, quente já. Mas se tivesse em claridade, você não estava chutando nada. Você entende quando não há iluminação a tropeço? Escreve essa frase. Quando não há iluminação a tropeço, Jesus declarou para Pedro, você, Satanás, usando a boca de Pedro, nessa conversinha querendo me desanimar e me tirar do meu propósito, você é pedra de tropeço. Dar lugar, gente, ou dar espaço para ouvir o que o inferno tem a dizer, é colocar pedra para a gente tropeçar. Você está pegando isso nessa manhã? Nós fomos chamados para andar em claridade. Tanto é que a própria palavra declara assim, lâmpada para os meus pés. É luz. Aonde tem luz não tem trevas. A segurança nisso. Muito interessante. Exemplos simples, mas são poderosos. Então, como é que eu posso cumprir a vontade de Deus se eu não conheço? É interessante. Óbvio, outra coisa, como é que eu executo um trabalho se eu não sei que trabalho é? Então, olha só isso aqui, o que acontece. Essa é uma prática, e isso aí no nome de Jesus vai cair por terra. Cada vez mais, pelo menos aqui você tem aprendido muito. Entende? A insegurança, a incerteza que muitas vezes... Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus.
A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples. E a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes
para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.